E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos dar sequência à nossa revisão de conceitos. Hoje nós vamos falar da força eletrostática. A primeira característica da força eletrostática é o fato de que ela é uma força central. Para nós entendermos o que isso significa e qual é a repercussão disto, observe a figura. Imagine uma carga positiva, mais Qzão, fixa no espaço, e uma carga mais Qzinho que se encontra a uma distância Rzinho dela. Nós sabemos que a força eletrostática na carga mais Qzinho estará nessa direção e sentido, pois ela é repelida pela carga mais Qzão. Eu desenhei o vetor força um pouco mais adiante da posição da carga mais Qzinho para que a gente possa fazer com tranquilidade essa análise daqui a pouquinho. Então observe a figura em questão. A primeira característica da força central está ilustrada na lousa. A força F, ela está agindo sobre o segmento de reta que une a carga mais Qzão e a carga mais Qzinho. Portanto, vamos escrever isso. Primeira característica, F está sobre o segmento de reta, que une Qzão e Qzinho. Essa é a primeira característica. A segunda, que define a força central, para finalizar essa definição, é o fato de que a intensidade da força eletrostática depende apenas da distância Rzinho entre as cargas. De forma que eu posso escrever o vetor F é igual à sua intensidade, que depende de Rzinho apenas, na direção do versor R. Observe aqui a figura em questão. Se a carga Qzinho fosse negativa, todas essas considerações se mantêm. Eu apenas vou inverter o sentido da força F. Ela continuará nessa direção, porém agora no sentido oposto, caso Qzinho seja negativo. Muito bem. Utilizando esses resultados, vamos recordar a definição geral de trabalho. Nós vimos que o trabalho realizado por uma força é a integral de linha de P1 a P2 de F escalar dl. Essa é a expressão geral para o trabalho. Vamos aplicar essa expressão para a força eletrostática, que é uma força central. Bom, o vetor F já está descrito aqui. Basta agora nós olharmos para dl vetor. Então vamos imaginar que a carga mais Qzinho efetuou no espaço essa trajetória, representada por essa linha ou caminho C. Nesse ponto da trajetória, eu desenhei um deslocamento infinitesimal, dl vetor, da carga mais Qzinho. Lembre-se que esse deslocamento infinitesimal, ele é um segmento de reta. Eu vou aproximar, por exemplo, se aquela região for curva, por um segmento de reta orientado naquela direção e sentido. E vamos admitir que dl vetor forma um ângulo θ com o versor R, como ilustro aqui na figura. Bom, o dl vetor, nós vamos agora fazer a sua decomposição para resolver esse produto escalar. Primeiro, vamos trocar a força naquela expressão. Ela vai ficar integral de P1 a P2 de F de R na direção R versor escalar dl. Agora sim, vamos desenhar a linha pontilhada da direção radial naquele ponto. Vamos desenhar aqui o dl vetor, vou aumentar ele um pouquinho para ficar mais visível. E aqui o ângulo θ. Perceba que nós podemos decompor dl vetor na direção radial. Fazendo isso, a gente encontra aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é reto. E na direção radial aparece uma componente. Como ela está na direção radial, eu vou chamar de dr vetor. Perceba que, se nós aplicarmos cosseno de θ nesse triângulo
retângulo, o ângulo reto está posicionado aqui, nós vamos obter que o dr, o seu módulo, é o dl vezes o cosseno do ângulo θ. Agora vamos resolver o produto escalar para verificar uma correspondência. Quando eu faço R escalar dl, eu obtenho justamente dl cosseno de θ. Por quê? Esse produto escalar nos dá o módulo de R versor, que vale 1, vezes o módulo de dl vetor, que é dl, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então perceba que esse produto escalar nos dá dl cosseno de θ, ou seja, drzinho. Então a expressão do trabalho para uma força central, para a força eletrostática, fica da seguinte forma: a integral de linha de um ponto P1 até um ponto P2 de F de R drzinho. Muito bem. Agora, a partir deste resultado, vamos verificar mais uma característica, mais uma propriedade da força eletrostática. Vamos calcular, a partir da expressão do trabalho, o trabalho realizado por ela no deslocamento da carga Qzinho ao longo de 2 caminhos distintos. E vamos verificar se os resultados são os mesmos para cada um dos caminhos. Então imagine agora a seguinte situação. Eu tenho a carga mais Qzão novamente, fixa no espaço, a carga mais Qzinho, que é levada de P1 a P2 ao longo do caminho 1, e a carga mais Qzinho é levada de P1 a P2 ao longo desse caminho, que eu chamei de 2. Por simplicidade, eu admiti que as cargas têm o mesmo sinal. Bom, vamos calcular o trabalho ao longo do caminho 1. Então, para o caminho 1. Então, vamos lá. O trabalho já está dado aqui. Então, nós vamos fazer. O trabalho vai ser igual a integral de P1 até P2 de F de Rzinho. Nós sabemos que F de Rzinho é 1 sobre 4πε0, Qzão Qzinho, dividido por R ao quadrado. Então vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 4πε0, Qzão Qzinho, dividido por R ao quadrado, e aqui drzinho. Tirando os termos que são constantes, nós vamos obter que o trabalho é 1 sobre 4πε0, Qzão Qzinho. Então vamos colocar aqui os termos constantes, que multiplica a integral de P1 até P2 de dr sobre r quadrado. O r quadrado eu vou jogar para cima como r a menos 2 dr. Nós sabemos resolver essa integral pela regra do expoente. Então, este resultado aqui, ó, vai nos dar r elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, a expressão do trabalho ficou: trabalho é igual a... o menos, pela regrinha aqui de sinal, já vou colocar do lado de fora. Então, menos Qzão Qzinho sobre 4πε0, que multiplica r elevado a menos 1 é 1 sobre rzinho. E eu vou de P1 a P2. O ponto P1 está a uma distância que eu vou chamar de rzinho 1, que é essa distância aqui. O ponto P2 está a uma distância que eu vou chamar de rzinho 2. Então eu vou de R1 até R2. Então de R1 até R2. Com isso, a gente obtém o seguinte resultado: o trabalho realizado pela força eletrostática ao longo desse caminho no espaço é menos Qzão Qzinho sobre 4πε0 menos Qzão Qzinho sobre 4πε0, que multiplica 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 pelo teorema fundamental do cálculo. Então, esse é o resultado que a gente obtém a partir do caminho 1. Agora vamos ver
o resultado do trabalho realizado pela força eletrostática, uma força central, ao longo do caminho 2. Vamos observar agora esse trajeto. Perceba o seguinte, ao longo do caminho 2, vamos colocar aqui 2. A gente percebe que, se eu quiser representar o dr, o deslocamento infinitesimal dr, ao longo dessa trajetória, só para utilizar a mesma nomenclatura, tá bom? Então, o meu deslocamento aqui, ele vai estar na direção tangente à trajetória, o meu deslocamento infinitesimal. Vamos utilizar dl vetor para não confundir com a direção radial. Eu retomo a definição geral, a expressão geral do trabalho. Então, o dl vetor, aqui, ele está na direção tangente à curva em questão. Observe que aqui nós temos uma circunferência de raio R1, no espaço uma esfera de raio R1. Então, nós temos o dl vetor nessa direção e sentido. Como nós sabemos, a força eletrostática é uma força central. Consequentemente, o vetor que representa a ação da força eletrostática, em qualquer ponto dessa trajetória, vai estar nessa direção e sentido. Ou seja, vai estar formando um ângulo de 90 graus com deslocamento infinitesimal. Isso ocorre em cada ponto desta trajetória. Consequentemente, o que a gente obtém? F escalar dl. Vamos à definição do produto escalar. F escalar dl vai ser o módulo de F vezes o módulo de dl vetor, que eu chamei de dl, vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores. Neste caso é o cosseno de 90. O cosseno de 90 graus vale 0. Portanto, esse produto escalar é nulo. Logo, a força eletrostática não realiza trabalho nesse deslocamento da carga mais Qzinho, nesse trajeto. O mesmo raciocínio vai se repetir neste trajeto, nesta parte do trajeto 2. Aqui, o dl vetor em cada ponto vai estar na direção tangente à trajetória. Então, nós temos aqui o dl vetor. A força eletrostática ela é central. Ela vai estar sempre na direção R versor, em cada ponto da trajetória. Então vamos colocar aqui o vetor F', porque ele mudou de intensidade. Eu fui para uma distância maior agora. De qualquer forma, o ângulo formado entre dl e F continua sendo 90 graus em todos os pontos desta parte da trajetória. Então este mesmo resultado se aplica neste pedacinho da trajetória e neste pedacinho da trajetória. Consequentemente, resta apenas a análise desse caminho, desse trajeto. Só que nesse trajeto nós vamos ter exatamente o mesmo resultado encontrado no caminho 1, porque o raciocínio se repete. Eu vou realizar as mesmas considerações neste caminho que as considerações feitas pelo caminho 1. Consequentemente, se eu somar todos os trabalhos, 0 mais este resultado mais 0, eu vou encontrar exatamente o mesmo valor. Então, o trabalho realizado pela força eletrostática ao longo do caminho 1 é igual ao trabalho realizado pela força eletrostática ao longo do caminho 2, pois eu reforço, repito, o valor do trabalho realizado neste trajeto aqui vai dar exatamente o mesmo resultado do trabalho realizado nesse trajeto, porque nós temos exatamente as mesmas distâncias e as mesmas considerações vetoriais. Então, a partir dessa análise, a gente conclui que o trabalho realizado ao longo do caminho 1 é igual ao trabalho realizado ao longo do caminho 2, que é igual. Vamos abrir um pouco mais essa expressão agora. Eu vou segurar o sinal de menos do lado de fora e vou jogar os termos multiplicando. Então, trabalho 1
igual ao trabalho 2, que é igual a menos, que multiplica. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 4π ε0, Qzão, Qzinho, dividido por R2, menos 1 sobre 4π ε0, Qzão, Qzinho, dividido por R1. Muito bem. Perceba que eu só fiz a distributiva. Bom, como o trabalho realizado pela força eletrostática nessa pequena demonstração independe da trajetória efetuada pela carga mais Qzinho no espaço, independe do caminho que ela realizou, isso confere à força eletrostática, além da característica de força central, confere a ela o fato dela ser uma força conservativa. Uma força conservativa é aquela na qual o trabalho realizado independe da trajetória efetuada pela partícula no espaço, dependendo apenas do ponto de partida e do ponto de chegada. É por isso que nós podemos associar ao trabalho realizado por esta força uma variação de energia potencial. E é por isso que nós podemos associar à força eletrostática uma energia potencial, que é, neste caso, a energia potencial eletrostática. Então, daqui, nós obtemos o seguinte resultado. O trabalho, agora eu não vou diferenciar em trabalho realizado pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, porque agora eu sei que o trabalho independe da trajetória, tanto faz o caminho executado pela partícula de carga mais Qzinho, o que importa são os pontos de partida e de chegada. Então eu vou definir que o trabalho é o negativo, de acordo com o sinal de menos, da variação de energia potencial eletrostática. Onde aqui nós temos a energia potencial eletrostática final, pois é o ponto 2, o término do movimento, e aqui nós temos a energia potencial eletrostática inicial, onde o movimento se inicia. De forma que a energia potencial eletrostática é uma grandeza física escalar, é uma energia, ela é dada por 1 sobre 4π ε0, que multiplica Qzão, Qzinho, dividido por Rzinho, onde Rzinho é a distância entre as cargas Qzão e Qzinho. Observe que a energia potencial eletrostática, por ser uma grandeza física escalar, unidade Joule, ela pode ser positiva, negativa ou nula. Ela é positiva quando as cargas têm o mesmo sinal. Ela é negativa quando as cargas possuem sinais distintos. E ela é zero quando a distância entre as cargas tende ao infinito, situação que nós vamos abordar no próximo vídeo. Muito bem, então vamos escrever isso? A força eletrostática, além de ser uma força central, ela também é uma força conservativa. Vamos completar aqui a nossa análise. Agora, para fazer jus ao nome força conservativa, observe o seguinte: a força eletrostática é a única força que age na carga mais Qzinho ao longo do seu movimento. Então, eu posso escrever, substituindo, apagando essa região aqui, eu posso escrever dois resultados aqui na lousa. Um que a gente obteve no vídeo anterior e um que a gente acaba de obter. E eu vou compor esses dois resultados para justificar o nome força conservativa. Então, nós vimos na aula passada, no vídeo anterior, que o trabalho é igual à variação da energia cinética, trabalho realizado pela força eletrostática, força resultante do movimento. E nós acabamos de ver que o trabalho também é menos a variação de energia potencial eletrostática, onde o U é dado por essa expressão aqui definida. Bom, vamos abrir aquelas duas expressões, as duas variações. ΔT é T2 menos T1, final menos inicial. E aqui eu vou fazer menos o 2 menos o 1. Então, T2 menos T1 vai ser igual a U1, pela regrinha de sinal, menos o 2.
Consequentemente, a gente obtém a seguinte expressão: o T2 mais o 2, T2 mais o 2, vai ser igual a, jogando para lá, T1 mais o 1. Este resultado exprime a conservação da energia total da partícula de carga mais Qzinho. Então nós temos aqui, observe o nome, a conservação da energia total da partícula. Por isso que a força eletrostática é conservativa. Bom, nós podemos escrever a partir daqui o seguinte, chamando de E a energia total da partícula, ela é dada pela soma da sua energia cinética com a sua energia potencial. Bom, vamos evidenciar os resultados importantes dessa pequena revisão que nós fizemos. Esses resultados serão úteis logo mais. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.